Hoje vamos aprender como criar uma lista de tarefas interativa para você organizar suas atividades e compromissos ao longo dos dias, facilitando assim a organização e gestão de suas tarefas. É hora então de aprender a criar sua própria checklist, to-do list, lista de tarefas ou da forma que você preferir chamar. Vamos lá! Então vamos lá. Basicamente, a nossa lista de tarefas tem uma coluna com as tarefas, uma coluna de check, que possui as caixas de seleção, e uma coluna de status, que diz sobre a execução da tarefa, se a tarefa já está concluída ou se ela ainda está pendente. Qual que vai ser a interação aqui da nossa lista de tarefas? Quando eu aperto para marcar que a tarefa foi concluída, percebam que o texto fica com o fundo verde e as palavras são riscadas. A nossa caixa de seleção recebe o check e também fica em verde. E o status, que estava em amarelo, escrito pendente, aparece como concluída e aparece em verde, ok? Então, olha só, ficou em verde, riscou, caixa marcada, concluída. E essa é a interação da nossa lista de tarefas, beleza? E agora a gente vai aprender como fazer isso. Então, é o seguinte, tenho aqui a base da nossa lista, ok? Então, a coluna com as tarefas, a coluna com check e a coluna do status. Primeiro de tudo, vamos adicionar as caixas de seleção. Então, vou selecionar aqui as células dessa coluna, venho em inserir e aqui temos essa opção de caixa de seleção. Perceba, nossas caixas de seleção já foram criadas e também já podem ser marcadas, ok? Perceba aqui em cima, aqui nesse campo do texto, que quando a caixa não está marcada, ela retorna essa informação de falso. E quando ela está marcada, ela retorna essa informação de verdadeiro, ok? Isso vai ser importante para a gente configurar certinho a nossa lista. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos selecionar as informações da coluna de tarefas e da coluna do check. E agora o seguinte, a gente vai vir aqui em formatar e formatação condicional. Então, já tem aqui o nosso intervalo selecionado. Aqui em regras de formatação, a gente vai selecionar a opção de a fórmula personalizada é. E aqui a gente vai inserir o seguinte, igual B2, que vai ser essa primeira caixa de seleção. Então, se B2 for igual a verdadeiro, ou seja, se a caixa B2 estiver marcada, a gente quer retornar a cor verde, ok? E também queremos que o texto fique taxado, com aquele risco. Então, seleciono aqui. E olha só, vou dar um concluído, nossa regra já foi criada, e agora, se eu voltar aqui e marcar a caixa, olha só, o nosso texto ficou em verde e também ficou com o risco sobre as palavras, ok? Perceba que a nossa caixa de seleção não ficou verde, por quê? A gente tem que, na hora que cria a fórmula, vamos editar ela aqui agora, antes de B2, vamos colocar o símbolo do cifrão, para que assim seja selecionada toda essa linha do nosso intervalo. Então, adicionei aqui o cifrão, vou dar um concluído e perceba agora, quando a gente marca a nossa caixa de seleção, está funcionando essa primeira parte. Então, a palavra com o risco sobre ela, né, as palavras, fundo verde, aqui também o fundo verde, check, tudo certinho. Então, essa primeira parte está feita. Olha só, conforme eu vou desmarcando e marcando, essa primeira interação já está ocorrendo. Vamos agora para a próxima parte. Agora, então, vamos fazer aqui a nossa interação para aparecer concluída em verde ou pendente em amarela, de acordo com a marcação das caixas de seleção. Para isso, utilizaremos a função C, que é uma função condicional. Olha só, a função C retorna o valor dependendo da expressão lógica. Então, de novo, digito igual C,
Seleciono aqui a função. Olha só, essa função C, ela vai analisar uma expressão lógica. Se o valor dessa expressão for verdadeiro, ela vai retornar alguma informação. Se o valor for falso, ela vai retornar outra informação. Qual que vai ser a nossa expressão lógica? Vou selecionar aqui a célula B2. Então, se B2 for igual a verdadeiro, ou seja, se essa caixa de seleção na B2 estiver marcada, que retorna verdadeiro, né? Vou dar um ponto e vírgula aqui para separar, temos que receber um valor caso seja verdadeiro, ou seja, se a caixa estiver marcada. Qual vai ser esse valor? Entre aspas, né? A palavra concluída. Fecha aspas, ponto e vírgula. Agora selecionamos o valor se a nossa expressão for falsa. Ou seja, nossa expressão B2 igual a verdadeiro. Se B2 for igual a falso, ou seja, se a caixa estiver desmarcada, vamos retornar a palavra pendente. Então, entre aspas, pendente, fecho aspas, fecho parênteses. E olha só, então, se B2 for igual a verdadeiro, ou seja, se a caixa estiver marcada, vamos retornar a palavra concluída. Se B2 for igual a falso, ou seja, se a caixa estiver desmarcada, retornamos a palavra pendente. Vou dar um Enter e olha só, concluída, pendente. Concluída, pendente. Já está funcionando. Vou replicar isso para as demais células. Tem essa bolinha azul aqui no canto da célula. Clico, seguro, né, o botão do mouse e arrasto. E olha só, já está funcionando. Agora, só falta, então, alterar a cor. Então, seleciono esses valores, formatar, formatação condicional, regras de formatação, formatar célula C. Então, olha só, vou selecionar aqui. Se o texto é exatamente concluída, vai ficar em verde. Adicionar outra regra, formatar célula C. Se o texto for exatamente a palavra pendente, o nosso estilo de formatação vai receber a cor amarela. Concluído. Então, olha só, nossas duas regras, né? A primeira, se o texto for exatamente a palavra concluída, será pintado de verde. Já, se o texto for exatamente a palavra pendente, será pintado de amarelo. Vamos testar? Então, olha só, vou desmarcar. Olha que legal. Pendente em amarelo, quando a caixa estiver desmarcada, e quando marco as caixas, o que vai acontecendo? Vai aparecendo o status de concluída, pintado em verde. E juntamente com as primeiras funcionalidades que implementamos, olha só, quando eu marco, então vai ficar tudo em verde, a nossa caixa é marcada, o status passa para concluída, o nosso trecho de frase, aqui, as nossas palavras, nossa tarefa é riscada, e assim já está funcionando a nossa lista de tarefas. Hoje aprendemos como criar uma lista de tarefas interativa no Planilhas Google. Se você gosta de utilizar essas checklists para organizar sua rotina, me conta um pouco mais aqui nos comentários desse vídeo. E se gostou do conteúdo, se inscreva no canal para continuarmos trilhando tecnologia. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!